Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do quê? Da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então Esdras, ele tinha que sair da terra onde ele estava para chegar a Jerusalém, e era uma jornada, um caminho muito longo, muito distante. Haviam muitos inimigos. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele apregoou o quê? Um jejum. Eu quero falar para você sobre o poder do jejum. Jejum, o que é jejum? Jejum é aquele período de abstinência que você faz de alimentos, de bebida, de água no caso. Deu para entender sim ou não? Ou você faz um jejum de alimentos e às vezes fica a beber água, depende da saúde da pessoa. Deu para entender sim ou não? Mas o facto é que o jejum tem poder. O próprio Senhor Jesus disse que tem castas de demônios que só saem por meio de quê? Jejum e oração. Então às vezes a pessoa não jejua, ela não tem esse hábito de jejuar. E não é jejuar para... Porque hoje em dia virou moda, o jejum virou moda, o jejum intermitente. Tem gente que faz jejum para emagrecer. De fato, o jejum já foi constatado pela medicina, ele traz muitos benefícios para o quê? A saúde. Já foi constatado isso. Mas o nosso jejum, quando nós fazemos segundo a palavra de quem? Não pode ser com esse objetivo. O jejum que nós fazemos, primeiro, é para a nossa santificação, para a nossa comunhão com quem? Com Deus. Deu para entender sim ou não? Então você pode fazer o jejum, por exemplo, não é aquele jejum que você vai dormir, oh meu Deus, eu abro o jejum, aí dorme. Aí acorda de manhã, oh meu Deus, eu entrego o jejum, e vai comer o pão com ovo. Vai tomar meio de leite. Deu para entender? Esse jejum não vale, porque a pessoa estava o quê? Estava a dormir. O jejum tem que custar, o jejum tem que valer. E Jesus falou que quando jejuarmos, não é para mostrar para ninguém que estamos em jejum, porque o hipócrita é assim, o religioso é assim, ele quer mostrar para todo mundo que ele está, eu estou em jejum, olha que eu estou em jejum. Já viu aquele santinho assim, do pau oco? Tem gente que é assim, ela quer ficar assim abatida, triste, mostrando que ela está em quê? Não é para você mostrar para ninguém, porque o jejum é entre você e quem? E Deus. Pastor, o senhor vai fazer um propósito de jejum com a gente? Não, eu estou ensinando sobre o jejum, o poder que há no jejum. Você tem uma causa difícil, você tem um problema, você tem uma situação que às vezes só a oração não resolve, faça jejum. Abra um jejum. Ó Deus, eu abro um jejum aqui em nome de Jesus por essa situação, para resolver esse problema, eu faço este jejum. Então você faz o jejum, ou você faz 3 vezes por semana, ou você faz 2 vezes por semana, é com você. Mas o facto é que a primeira coisa que Esdras falou foi para que eles abrissem o quê? Para ter uma jornada feliz. Então, se eu quero ter uma jornada, se eu quero ser abençoado por Deus, eu preciso ter o hábito de jejuar. E nós estamos numa jornada, até o final do quê? É uma jornada. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que pode acontecer daqui até o final, ou você sabe? Por isso precisamos estar em comunhão com quem? Com Deus. Por isso você não pode quebrar o seu propósito. Por exemplo, quantas pessoas que começam um propósito e não terminam? Pegaram a aliança, ó, que aliança bonita. Aí vem para mim e fala assim, não, vou pegar firme agora, pastor, vou pegar firme. Eu pergunto, vai pegar firme? Eu vou pegar firme. Aí vem a primeira semana, segunda semana, terceira semana, a quarta já não aparece. Na quinta já não aparece. Eu estou dando um exemplo de muitas outras coisas que acontecem. Porque a pessoa não tem um propósito firme. A pessoa não tem um propósito firme com quem? É aquela pessoa que oscila, aquela pessoa que é igual a onda do mar, ora vai, ora vem, ora está na fé animada, ora está desanimada. Como que essa pessoa vai vencer? Como que ela vai ser abençoada? Como que ela vai conquistar? Não vai. As coisas de Deus não é assim.
Eu tenho que ser constante, eu tenho que ser determinado, eu tenho que ser perseverante, amém? E nem sempre as coisas vão acontecer rápido como eu quero. Às vezes vai ter que ter mais oração, vai ter que ter mais jejum, vai ter que ter mais sacrifício, amém? É uma jornada, não é um dia, é uma jornada. E quanto tempo pode durar essa jornada? Alguns meses, alguns anos. Nós não podemos parar. Deu para perceber sim ou não? E olha o que ele diz, versículo 22. Porque tive vergonha de pedir a quem? Ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Veja que Esdras não teve vergonha de ficar a pé. Esdras não teve vergonha de andar, de estar endividado. A vergonha de Esdras foi pedir favor ao rei, sendo que ele falou para o rei que Deus era grande e que Deus iria guardá-lo naquela viagem. Como que agora, se ele falou para o rei, e o rei era amigo dele, se ele falou para o rei que Deus é grande, como que agora ele ia chegar no rei e pedir favores? E isso é uma lição para cada um de nós. Você não tem que ficar na dependência de quem? Pedir favor para quem? Para ninguém. Você não tem que se humilhar para ninguém. Me ajuda aí, me ajuda aí. Se Deus colocar alguém no seu caminho para te ajudar, é uma coisa, ou não? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Se Deus usar alguém para te ajudar, é uma coisa. Outra coisa é você ficar ali. Ou a pessoa diz assim: eu tenho uma cunha. Não é cunha que fala? Eu tenho uma cunha lá eu tenho uma cunha lá como é que chama? Na BIT. Eu tenho uma cunha lá como é que chama ali? Na Câmara. Eu tenho uma cunha lá no trabalho. Eu tenho uma cunha lá não sei aonde. Ela fica dependendo de quem? Só que você esquece de uma coisa. Hoje, essa pessoa que faz um favor para você, você vai ficar a dever para ela. E ela vai cobrar depois. Ou não é assim? Ou não é assim? Não fique na dependência dos outros, não. Se você crê em Deus, se você crê que Deus é com você, a nossa dependência tem que estar em quem? Não fica a se humilhando-se para um, humilhando-se para outro. Me ajuda aí, me dá uma força aí. Não! Se eu creio em Deus, é Ele quem vai me ajudar, é Ele quem vai me abençoar, é Ele quem vai fazer acontecer. Não sou eu que vou ficar dependendo de fulano, ciclano ou beltrano. Deu para entender? Por isso nós temos que ter vergonha. Às vezes você fala que Deus é grande e depois você chega no patrão e fica se humilhando. Às vezes você fala que Deus é grande e eles sabem que você é da igreja, e você chega lá no seu familiar e fica se humilhando. Não se humilhe não. Não se humilhe para ninguém não. Nós temos que nos humilhar para quem? Para Deus. Está escrito: humilhai-vos, pois, diante da portentosa mão do Senhor, e em tempo oportuno Ele, o quê? Vos exaltará. Não é o homem que vai te exaltar. E hoje a pessoa que diz que vai te ajudar, amanhã te deixa na mão. E essa história de uma mão lava o quê? A outra. Aí você lava a mão dela, mas quando é para lavar a sua mão, falta água. Não é? E aí, não, agora eu não posso te ajudar. Não faça isso não. Não faça isso não, dependa de Deus. Confie em Deus. E foi o que ele fez. E diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E moveu-se pelo quê? Você vê que quando você luta, você jejua, você persevera, você faz os seus propósitos, você faz as suas campanhas, você está na fé, no exercício da fé, você vai mover a mão de quem? A mão de Deus. Não é uma coisa só, não é o fazer agora e depois ficar de braços o quê? É constante. Nós temos que estar em movimento constante, a manifestação da fé constante. É hoje, é amanhã, é depois. Tudo que nós fazemos vai mover a mão de quem? E ele fala aqui, e partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E o quê? E a mão do nosso Deus estava, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos
armavam ciladas pelo caminho. 8:31, Esdras. Então você vê que porque ele confiou em quem? De repente, se ele tivesse confiado no rei, o rei teria deixado ele na mão. Os soldados teriam deixado ele na mão, o exército do rei, mas ele confiou em quem? Então a mão de Deus estava sobre ele. Confie em Deus. A mão de Deus vai ficar sobre você, e a mão do inimigo não vai poder o quê? Tocar em você, prevalecer na sua vida. A mão do inimigo só vai prevalecer se você não estiver na mão de quem? Agora, se você está na mão de Deus, duvido que o inimigo vai tocar em você. E diz mais: e chegamos aonde? E repousamos ali 3 dias. Eles chegaram, eles concluíram, eles conquistaram. E é isso que vai acontecer. Nós vamos até o final do ano e Deus vai ser com a gente. A mão de Deus vai estar com a gente. Se você confiar nele, se você se apegar a ele, e não esqueça do jejum. Faça jejum, porque o jejum vai te fortalecer. Amém? Fique de pé, por favor.